Olá, galera! Meu bom dia, minha boa tarde, minha boa noite, uma ótima madrugada para quem está agora aqui tirando um pouquinho do seu tempo para assistir a minha aula de Direito Sucessório. Eu, professora Daniela Matar, com vocês no revisaço de Direito Sucessório para a OAB. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a ordem de vocação hereditária, que se encontra no artigo 1829 do Código Civil. Antes de a gente entrar no artigo 1829 do Código Civil, eu preciso citar a vocês o artigo 1789 do Código Civil. O artigo 1789 do Código Civil, ele nos indica quem poderá receber a herança: as pessoas nascidas ou concebidas na data da abertura da sucessão. Nós temos uma exceção da prole eventual. A prole eventual, ela se diverge então do nascituro. O nascituro é o ser que está para nascer. A prole eventual é o ser ainda que será concebido. E a gente vai ver que há uma disposição, uma exceção em relação à prole eventual quando a gente for estudar o testamento. Porque no testamento o autor da herança pode deixar como legado ou como cota parte determinada parte da sua herança, então, para a prole eventual, aquele que ainda nem foi concebido. E por uma exceção legal, no testamento, na sucessão testamentária, nos coloca que a prole eventual ela poderá ser concebida até 2 anos a contar da abertura do testamento. Mas então, isso é uma exceção. Na nossa ordem de vocação hereditária, quem poderá receber? Aquele que poderá receber são as pessoas já nascidas ou concebidas no momento da abertura da sucessão. Então, uma dica para os senhores em relação à divergência da sucessão legítima para a sucessão testamentária. Pois bem, galera, vamos então para a ordem de vocação hereditária do artigo 1829 do Código Civil. Primeira regra que os senhores têm que saber, que dentro de classe, as classes mais próximas excluem as classes mais remotas. Daniela, quem determinou essas classes? Essas classes foram determinadas pelo nosso legislador civil. Então, nós temos a primeira classe, tá? Então, se José tá aqui, o autor da herança, abaixo do José, eu tenho seus descendentes, primeira classe a receber. Somente se não houver a primeira classe dos descendentes, é que a segunda classe, que são os ascendentes, que estão acima de José, é que irão receber. Daniela, há uma possibilidade de o cônjuge ou o companheiro receber toda a totalidade, todo o patrimônio de José? Tem, porque o cônjuge é tido como herdeiro necessário e ele encontra-se na terceira classe. Então, somente se, artigo 1838 do Código Civil, galera, se não houver descendentes, se não houver ascendentes de João, autor da herança, é que o cônjuge irá receber a totalidade dos bens. Daniela, mas existem os parentes colaterais, existem os herdeiros colaterais. Eu assisti sua aula, eu já sei que nós temos os herdeiros testamentários, nós temos os herdeiros legítimos e dentro dos herdeiros legítimos nós temos os herdeiros necessários e nós temos os herdeiros facultativos, os herdeiros colaterais. Então veja, se José está aqui, para que eu possa formar a minha cruz, eu tenho a galera aqui que está na linha reta, que são os descendentes, que são os ascendentes, e para cortar formando a minha cruz, nessa linha transversal, eu tenho, por exemplo, do lado direito o cônjuge e companheiro, e do outro, no meu lado esquerdo, então, eu tenho os colaterais. Quem são os colaterais, Daniela? São todos esses outros parentes de João que não estão na linha reta e nem o cônjuge, porque cônjuge não é parente. Vai lá nas aulas de direito de família, tá bom, galera? E aí, então, nós temos quem são os colaterais? Todos os outros parentes. Então, se eu tenho descendentes, filhos, netos, bisnetos, etc., acima eu tenho pais, avós, bisavós, de um lado o cônjuge, eu tenho o restante. Quem é o outro restante? Irmãos, tios, primos, sobrinhos, esses são os parentes colaterais. Dani, os parentes colaterais, eles podem receber também uma totalidade da herança? Pode. Olha qual é a regra que nós estamos aplicando. A classe mais próxima exclui a classe mais remota. A classe mais próxima, então, são os descendentes. Se eu tenho descendentes, afasta todas as outras classes. Se eu não tenho descendente, eu vou para a próxima classe. Qual é? Ascendentes.
Somente se eu não tenho descendente nem ascendente, o cônjuge ou companheiro tem a possibilidade de receber toda a herança. Mas, se eu não tenho descendente, se eu não tenho ascendente, se eu não tenho cônjuge nem companheiro, os meus colaterais, eles podem receber a totalidade da herança, salvo se eles não têm a proteção da legítima como nossos herdeiros necessários têm. Então, pode acontecer do autor da herança dispor 50% do seu patrimônio, dispor de 100% do seu patrimônio. Ou seja, Dani, há possibilidade de a gente excluir herdeiro colateral da herança? Tem, porque a eles não há nenhum tipo de proteção, nem mesmo a legítima, nem mesmo 50%. Então, pode o autor da herança, tá certo? Realizar um testamento e dispor de 100% de seus bens para uma outra pessoa que não esteja dentro da classe dos herdeiros colaterais. Os herdeiros colaterais, eles só recebem até 4º grau. Então, aí vocês têm que ir nas aulas de direito de família e lembrar a relação de grau de parentesco. Rapidinho, irmãos são parentes de 2º graus, primos e tios são parentes de 3º graus, primos são parentes de 4º grau. Mas dúvida em relação à contagem de grau de parentesco, aula de direito da família, tá? Então, galera, olha só. Totalidade do cônjuge receber, a possibilidade de ele receber essa totalidade é se não houver descendente nem ascendente, tá certo? Lembrando que o cônjuge talvez ele não possa receber 100% porque ele é herdeiro necessário, preserva 50% da legítima, mas os outros 50%, então, portanto, pode o autor da herança dispor em testamento. Dani, mas tem a possibilidade também dos colaterais receberem a totalidade? Tem, se não houver descendente, nem ascendente, nem cônjuge, nem companheiro. Então, os colaterais poderão receber 1839 do Código Civil, se porventura não há nenhum testamento. Ok, galera? Mas em relação aos colaterais, a gente vai falar uma outra aula depois. Então, vamos começar a respeito do cônjuge. O cônjuge, nós sabemos que ele pode receber, é possível, a totalidade da herança, tá certo? Mas ele também pode concorrer com descendentes ou ascendentes. Então, como que fica essa estrutura? O cônjuge, primeiro, para que ele possa receber, ele tem que estar casado com o autor da herança à época da abertura da sucessão e não pode estar separado de fato pelo período superior a 2 anos. Assim, o cônjuge poderá receber. Além disso, quando ele vai concorrer com os descendentes, precisamos saber qual é o regime de bens pelo qual os nubentes foram casados. Isso está no artigo 1829 do Código Civil. Então, o cônjuge somente vai, sobrevivente, concorrer com os descendentes, então com filhos, com os netos, se ele for casado no regime da comunhão parcial de bens e deixar bens particulares, no regime da participação final dos aquestos e, de acordo com o STJ e de acordo com enunciados da Jornada de Direito Civil, exemplo, o enunciado número 270 da 3ª Jornada de Direito Civil, poderá também o cônjuge sobrevivente concorrer com descendentes se ele for casado no regime da separação convencional. Dani, então todas as vezes que o cônjuge sobrevivente tiver sido casado com o autor da herança em relação ao regime da comunhão universal de bens, ele concorre com descendentes? Não. No da separação obrigatória, ele concorre com descendentes? Não. Da separação da comunhão parcial de bens, ele vai concorrer? Somente se ele deixou bens o quê? Particulares, tá? Então, isso é uma ressalva. Bom, ele vai concorrer com descendente. Se esses descendentes forem comuns, então José é casado com Maria, tá? E eles possuem um filho em comum. Então, vai ser partilhado de forma igualitária. 50% do patrimônio para Maria, 50% do patrimônio para o filho em comum. Dani, e se eles tiverem 2 filhos? Então, vai ser dividido 1/3 para cada. 1/3 para Maria, 1/3 para o filho F1 e 1/3 para o filho F2. Dani, se eles tiverem deixado 3 filhos, será dividido então 1/4 para Maria, 1/4 para o filho F1, 1/4 para o filho F2 e 1/4 para o filho F3. Dani, mas eles deixaram agora 4 filhos, vai ser 1/5 para cada? Não, porque a lei faz uma ressalva. Quando o cônjuge sobrevivente está concorrendo com os filhos comuns do casal, sempre vai ter que ser reservado, tá? Uma cota parte mínima de 1/4, então 25% para o cônjuge sobrevivente. Então, nessa hipótese, Maria, casada com José, recebe 1/4 e os outros 3/4 serão divididos para o filho F1, F2, F3, F4. Dani, mas se esses filhos
forem filhos exclusivos de José. Maria, quando se casou com José, José já possuía 3 filhos, 2 filhos, 4 filhos. Divisão igualitária. Maria concorre com os descendentes exclusivos, tá? Do autor da herança, recebendo cota parte. Então, se são 5 filhos, vai ser então dividido parte igualitárias para cada um. Não há reserva de 1/4 para Maria. E dessa mesma forma, entende-se quando nós estamos diante então da filiação também híbrida. O que é a filiação híbrida? Filhos exclusivos do autor da herança com filhos comuns de José e Maria, tá? Maria concorre com todos os descendentes com a filiação híbrida, mas sem a reserva da cota parte de 1/4 ou 25%. Esse também é o entendimento das jornadas do direito civil, exemplo, o enunciado 527 da 5ª jornada de direito civil. Bom, Dani, Maria, sobrevivente, não tem descendentes, mas José deixou ascendentes. Maria vai concorrer com ascendentes? Maria concorre com ascendentes, sim, tá? Do autor da herança. Como que vai ser essa concorrência? Se José deixou pai e mãe, eles vão receber de forma igualitária, 1/3 para Maria, 1/3 para o pai e 1/3 para a mãe de José, sendo que pai e mãe estão recebendo por direito próprio ou por cabeça. Mas a lei fala o seguinte: se Maria for concorrer com um só deles, ou pai ou com a mãe, será então metade. Metade para Maria e metade, por exemplo, para o pai sobrevivente. E se Maria concorre na linha dos ascendentes, mas que não seja em primeiro grau, ou seja, José não tem pai nem tem mãe, ele deixa uma avó materna de um lado e deixa avós paternos do outro lado. Como que fica? 50% para Maria, sempre, e os outros 50% serão divididos na linha ascendente. 25% para a linha paterna e 25% para a linha materna, independentemente do número de parentes que ali estejam naquele segundo grau, naquela segunda linha. Lembrando que se eu não tenho ninguém do primeiro grau, o segundo grau ali vai receber por direito próprio ou por cabeça, porque não há que se falar em direito de representação na linha dos ascendentes, tá? Então, uma dica valiosa: direito de representação de forma infinita na linha dos descendentes. Direito de representação na linha dos ascendentes não é possível. Então, na linha dos ascendentes, as pessoas somente vão vir receber os herdeiros por direito próprio por cabeça. Quando o cônjuge concorre com os seus descendentes, é necessário verificar o regime de bens. E quando o cônjuge sobrevivente concorre com os ascendentes do autor da herança, não há necessidade, portanto, então, de se verificar o regime de bens. Independentemente do regime de bens, o cônjuge concorre com ascendentes. Pessoal, essa é a ordem de vocação hereditária falando do cônjuge. Só um detalhe: o artigo 1790 do Código Civil, ele foi tido como inconstitucional. Portanto, tudo aquilo que a gente fala hoje para o cônjuge se aplica de forma equiparada ao companheiro. Então, todo o direito do sucessório do companheiro hoje é análogo ao cônjuge. Tudo bem? Isso foi um julgado do Supremo Tribunal que nós temos. Faça a leitura do 1798, do 1829 ao 1838 do Código Civil. Voltamos na próxima aula falando então da sucessão dos colaterais. Boa tarde, boa noite, uma boa madrugada, uma boa manhã. Até, galera! Fui! Beijo!